13. É isso! Ralden exclamou. Galadon, vem aqui! O grande Dula baixou seu livro com as sobrancelhas erguidas, então se levantou com seu característico estilo relaxado e se aproximou de Ralden. O que encontrou, Sully? Ralden apontou para o livro sem capa que tinha diante de si. Estava sentado na antiga igreja Korathi, que se tornara seu centro de operações. Galadon, ainda determinado a manter seu pequeno estúdio coberto de livros em segredo, insistira que levassem os volumes necessários para a capela em vez de deixar mais alguém entrar em seu santuário. Sully, não consigo ler isso. Galadon protestou olhando para o livro. Está tudo escrito com Aeons. Foi isso que me fez suspeitar, Ralden falou. Você consegue ler isso? Ralden perguntou. Não, Ralden respondeu com um sorriso, mas tenho isso. Estendeu a mão e pegou um volume parecido, mas também sem capa, as páginas manchadas com o lodo de Elantris, um dicionário de Aeons. Galadon estudou o primeiro livro com um olhar crítico. Sully, não reconheço nem um décimo dos erros desta página. Tem ideia de quanto tempo vai levar para traduzir isso? Ralden deu de ombros. É melhor do que buscar pistas em outros livros. Se eu tiver que ler mais uma palavra sobre paisagem de Jordan, vou acabar vomitando. Galadon concordou com um grunhido. Quem quer que tivesse sido o dono dos livros antes do Riot devia ter sido especialista em geografia, pois pelo menos metade dos volumes tratava desse assunto. Tem certeza de que é isso que procuramos? Galadon perguntou. Tive um pouco de treinamento na leitura de textos aônicos puros, meu amigo, Ralden comentou, apontando o Aeon em uma página no início do livro. Aqui diz Aeondor. Galadon assentiu. Tudo bem, Sully. Não invejo sua tarefa. A vida teria sido muito mais simples se seu povo não tivesse passado tanto tempo inventando um alfabeto, Gollum. Os Aeons eram um alfabeto, Ralden falou. Só que era um incrivelmente complexo. Não vai demorar tanto quanto imagina. Recordarei o que aprendi depois de um tempo. Sully, algumas vezes você é tão otimista que me dá ânsia. Suponho, então, que podemos devolver os outros livros para o lugar de onde tiramos, certo? Havia certa ansiedade na voz de Galadon. Os livros eram preciosos para ele. Ralden levara uma hora inteira para convencer o Dula a deixá-lo arrancar as capas e se deu conta do quanto o incomodava que os livros ficassem expostos ao lodo e à sujeira de Elantris. Não há problema, Ralden falou. Nenhum dos outros livros eram sobre o Aeondor, e ainda que alguns fossem diários ou registros que poderiam conter pistas, Ralden suspeitava que nenhum deles seria tão útil quanto aquele que tinha diante de si, presumindo que conseguisse traduzir com êxito. Galadon assentiu e começou a reunir os livros, então olhou para cima com apreensão, quando ouviu o barulho de algo raspando vindo do telhado. O grande Dula estava convencido de que, cedo ou tarde, tudo viria abaixo e, inevitavelmente, cairia sobre sua brilhante cabeça escura. Não se preocupe tanto, Galadon, Ralden pediu. Mer e Rael sabem o que estão fazendo. Galadon franziu o senho. Não sabem, Sully. Acho que me lembro que nenhum deles tinha ideia do que fazer antes que você os pressionassem a agir. Quis dizer que são competentes. Ralden olhou para cima, satisfeito. Em 6 dias de trabalho haviam feito boa parte do serviço. Marash devolvera uma pasta parecida com barro, que misturava lascas de madeira, terra e o onipresente lodo de Elantris. Essa mistura, quando aplicada nas vigas de apoio caídas e em algumas partes menos podres de tecido, proporcionava material para fazer um teto que, se não era excelente, era ao menos adequado. Ralden sorriu. A dor e a fome estavam sempre ali, mas as coisas iam tão bem que quase podia esquecer a dor de sua meia dúzia de topadas e cortes. Pela janela à sua direita, podia ver o mais novo membro do bando, Loren. O homem trabalhava em uma grande área ao lado da igreja que provavelmente havia sido um jardim, seguindo as ordens de Ralden e equipado com um par novo em folha de luvas de couro. O Loren movia pedras e tirava os escombros, revelando a terra suave de baixo. De que vai servir isso? Galadon perguntou, acompanhando o olhar de Ralden. Você verá, Ralden respondeu com um sorriso misterioso. Galadon bufou enquanto pegava uma abraçada de livros e deixou a capela. O Dula estava certo sobre uma coisa. Não podiam contar que iriam jogar novos elantrinos na cidade tão rapidamente quanto Ralden imaginara no princípio.
Antes da chegada de Lauren no dia anterior, 5 dias inteiros se passaram antes que houvesse qualquer agito nos portões da cidade. Rawdon fora muito sortudo em encontrar Marash e os demais em tão pouco tempo. Lorde Espírito? Perguntou uma voz hesitante. Rawdon olhou para a porta da capela, onde um homem desconhecido o esperava. Era magro, de aspecto encolhido e tinha um ar de submissão. Rawdon não podia dizer sua idade com precisão. A Shead tendia a fazer com que todo mundo parecesse muito mais velho do que realmente era, mas tinha a impressão de que a idade deste homem não era uma ilusão. Se sua cabeça tivesse qualquer cabelo, teria sido branco, e sua pele devia ter sido enrugada muito antes que a Shead o tomasse. Sim? Rawdon perguntou com interesse. O que posso fazer por você? Meu senhor, o homem começou a dizer. Diga, Rawdon o incentivou. Bem, sua senhoria, tenho ouvido algumas coisas e me perguntava se poderia me unir a vocês. Rawdon sorriu, levantando-se e andando até o homem. É claro que pode se unir a nós. O que escutou por aí? Bem, o ancião vacilou, nervoso. Algumas pessoas nas ruas dizem que aqueles que o seguem não têm fome. Dizem que têm um segredo para que a dor se vá. Estou em Lantris há quase um ano, meu senhor. Minhas feridas são quase insuportáveis. Imaginei que poderia dar uma chance para ver se é verdade ou acabar em uma sarjeta e me juntar aos Howard. Rawdon assentiu, dando-lhe um tapinha no ombro. Ainda podia sentir seu dedo do pé ardendo. Estava acostumado à dor, mas ainda estava ali. Era acompanhado pelo ronco de seu estômago. Estou feliz que tenha vindo. Qual é o seu nome? Kahar, meu senhor. Tudo bem então, Kahar. O que fazia antes que a Shaldo o alcançasse? Os olhos de Kahar se turvaram, como se estivesse retrocedendo muito no tempo. Era uma espécie de limpador, meu senhor. Acho que limpava as ruas. Perfeito. Estava esperando por alguém com essa habilidade específica. Marash, está aí atrás? Sim, meu senhor, respondeu o espigado, artesão de um dos aposentos do fundo. Colocou a cabeça para fora no momento seguinte. Por acaso um dos dispositivos que você colocou por aí coletou alguma coisa da chuva da noite passada? É claro, meu senhor, Marash respondeu, indignado. Que bom. Mostre a Kahar onde está a água. Certamente. Marash fez sinal para que Kahar o seguisse. O que tenho que fazer com a água, meu senhor? Kahar perguntou. Já é hora de parar de viver na imundície, Kahar. Rawdon falou. Este lodo que cobre Elantris pode ser limpo. Vi um lugar em que isso foi feito. Leve o tempo que quiser e não se machuque, mas limpe este edifício por dentro e por fora. Raspe cada pedaço do lodo e lave cada bocado de sujeira. Então me ensinará o segredo? Kahar perguntou, esperançoso. Confie em mim. Kahar assentiu, seguindo Marash para fora do aposento. O sorriso de Rawdon desapareceu quando o homem partiu. Estava descobrindo que a parte mais difícil da liderança em Atlantis era manter a atitude de otimismo da qual Galadon burlava. Essas pessoas, até mesmo os recém-chegados, estavam perigosamente perto de perder a esperança. Pensavam que estavam condenados e supunham que nada salvaria suas almas de apodrecerem como a própria Elantris. Rawdon tinha que superar anos de condicionamento além das constantes forças da dor e da fome. Nunca se considerara uma pessoa especialmente alegre, a quem Elantris, no entanto, Rawdon se pegara reagindo ao desespero com um otimismo desafiante. Quanto pior as coisas ficavam, mais determinado ficava em enfrentá-las sem reclamar, mas a alegria forçada cobrava seu peso. Podia sentir que os outros, incluindo Galadon, confiavam nele. Entre todas as pessoas de Elantris, apenas Rawdon não podia mostrar sua dor. A fome corroía seu peito como uma horda de insetos que tentava escapar de suas entranhas, e a dor dos vários ferimentos golpeava sua força de vontade com determinação implacável. Não tinha certeza de quanto tempo aguentaria. Depois de apenas uma semana e meia em Elantris, já sentia tanta dor que algumas vezes era difícil de se concentrar. Quanto tempo passaria até que ficasse totalmente incapacitado, ou quanto até que ficasse reduzido ao estado subhumano dos homens de Shower? Uma pergunta era mais assustadora do que as demais. Quando caísse, quantos cairiam com ele? Mesmo assim, tinha que suportar o peso. Se não aceitasse a responsabilidade, ninguém mais o faria. E essas pessoas se tornariam escravas de sua própria agonia ou dos valentões da rua. Elantris precisava dele. Se devia ser usado, que assim fosse. Lorde Espírito, chamou uma voz frenética. Rawdon olhou para a porta enquanto um preocupado Saulin entrava correndo no aposento.
O mercenário de nariz aquileno tinha fabricado uma lança com um pedaço de madeira meio podre e uma pedra afiada e patrulhava a área ao redor da capela. O rosto coberto de cicatrizes do Anantrino tinha rugas de preocupação. O que foi, Sully? Rawdon perguntou, alarmado. O homem era um guerreiro experiente e não se inquietava com facilidade. Um grupo de homens armados está vindo para cá, meu senhor. Contei 12 deles e levam armas de aço. Aço? Rawdon disse. Em Elantris? Não sabia que existia isso aqui. Estão se aproximando rapidamente, meu senhor. Sully disse. O que faremos? Estamos quase aqui. Estão quase aqui. Estão aqui, Rawdon disse, quando um grupo de homens abriu passagem através das portas abertas da capela. Sully tinha razão. Vários levavam armas de aço. Ainda que as lâminas estivessem lascadas e enferrujadas, o grupo tinha aspecto sombrio e desagradável e era liderado por uma figura familiar, ou pelo menos familiar de longe. Karata, Rawdon disse. Lauren deveria ter sido seu no dia anterior, mas Rawdon roubara. Aparentemente, ela viera fazer uma reclamação. Era só questão de tempo. Rawdon olhou Sully, que avançava passo a passo como se estivesse ansioso para experimentar sua lança. Fique quieto, Sully. Rawdon ordenou. Karata era completamente careca, um presente da Shout, e estava há tanto tempo na cidade que sua pele começava a se enrugar. Mesmo assim, tinha um porte orgulhoso e olhos decididos, os olhos de uma pessoa que não cedera à dor e que não o faria tão cedo. Usava roupas de couro rasgado, para Elantris estava bem vestida. Karata contemplou a capela, estudando o teto de novo, e depois os membros do bando de Rawdon, que haviam se reunido do lado de fora da janela para observar com apreensão. Maresh e Kahar estavam imóveis no fundo da sala. Finalmente voltou-se para encarar Rawdon. Houve um silêncio tenso. Depois de um tempo, Karata se virou para um dos seus homens. Destrua o edifício, expulse todos eles e quebre alguns ossos. Virou-se para partir. Posso fazê-la entrar no palácio de Iadon, Rawdon disse tranquilamente. Karata parou. É isso que você quer, não é? Rawdon perguntou. Os guardas da cidade de Elantris a capturaram em Kei. Não vão tolerá-la para sempre. Queimam elantrinos que escapam muitas vezes. Se realmente quer entrar no palácio, posso levá-la até lá. Nunca sairemos da cidade, Karata respondeu, voltando seus olhos céticos na direção dele. Dobraram a guarda recentemente. Algo a ver com aparentar bem para um casamento real. Não consigo sair há um mês. Também posso tirá-la da cidade, Rawdon prometeu. Os olhos de Karata se estreitaram, desconfiados. Não se falou em preço. Ambos sabiam que Rawdon só podia exigir uma coisa, ser deixado em paz. Você está desesperado, ela finalmente concluiu. Verdade, mas também sou um oportunista. Karata assentiu, lentamente. Voltarei ao anoitecer. Cumprirá o prometido ou meus homens quebrarão as pernas de todos aqui e os deixarão apodrecendo em agonia. Entendo. Sully, eu... Não acho que é uma boa ideia, Rawdon concluiu com um leve sorriso. Sim, Galadon, eu sei. Elantris é uma cidade grande, Galadon comentou. Há muitos lugares para se esconder, onde nem Karata poderia nos achar. Ela não pode espalhar muito seus homens ou Shower e Anden a atacarão. Colo. Sim, mas e então? Rawdon perguntou, testando a força de uma corda que Maresh fabricara com alguns trapos. Parecia capaz de aguentar seu peso. Karata não seria capaz de nos encontrar, nem ninguém mais. As pessoas finalmente estão começando a perceber que estamos aqui. Se formos embora, nunca mais cresceremos. Galadon parecia pesaroso. Sully, temos que crescer? Tem que começar outro bando? 3 chefões não é o suficiente? Rawdon parou, olhando o grande Dula com preocupação. Galadon, é isso mesmo que acha que estou fazendo? Não sei, Sully. Não tenho o desejo de poder, Galadon. Rawdon afirmou terminantemente. Estou preocupado com a vida. Estou preocupado com a vida, não apenas com a sobrevivência. Galadon, vida. Essas pessoas estão mortas porque desistiram, não porque seus corações não batem mais. Quero mudar isso. Sully, é impossível. Assim como levar Karata ao palácio de Iadon, Rawdon disse, enrolando a corda no braço. Veja você quando voltar. O que é isso? Karata perguntou, desconfiada. O poço da cidade, Rawdon explicou, espiando sobre a beirada de pedra. O poço era fundo, mas podia ouvir a água movendo-se na escuridão lá embaixo. Espera sair daqui nadando? Não.
Rowden disse, amarrando a corda em Marash em uma vara de ferro que saía da lateral do poço. Vamos apenas deixar que a correnteza nos leve. Mais boiar do que nadar. Isso é loucura. O rio é subterrâneo. Vamos nos afogar. Não podemos nos afogar, Rowden lembrou. Como meu amigo Galadon gosta de dizer, já estamos mortos, Gollum. Carota não parecia convencida. O rio Eredel corre bem por baixo de Elantris, então continua até Kay. Rowden explicou. Rodeia a cidade e passa pelo palácio. Tudo o que temos de fazer é deixar que nos leve. Já tentei segurar o fôlego. Fiquei sem respirar meia hora e meus pulmões nem sentiram. Nosso sangue não flui mais. Então a única razão pela qual precisamos de ar é para falar. Isso pode destruir nós dois, Carota avisou. Rowden deu de ombros. A fome acabaria conosco em alguns meses, de qualquer modo. Carota sorriu levemente. Tudo bem, espírito. Você primeiro. Com prazer, Rowden disse, sem sentir prazer algum com nada daquilo. Mesmo assim, a ideia era sua. Balançando a cabeça tristemente, pulou pela borda do poço e começou a descer. A corda acabou antes que alcançasse a água. Então, depois de inspirar profundamente, se soltou. Caiu em um rio surpreendentemente frio. A correnteza ameaçava arrastá-lo, mas Rowden segurou-se em uma pedra com rispidez, esperando Carota. A voz dela logo soou na escuridão, vinda de cima. Espírito? Estou aqui. Você está a uns 3 metros do rio. Tem que se jogar o resto do caminho. E então? Então o rio continua sob a terra. Posso senti-lo me sugando correnteza abaixo nesse momento. Esperamos que seja largo por todo o percurso, ou acabaremos como em eternos tampões subterrâneos. Podia ter mencionado isso antes que eu chegasse até aqui. Carota reclamou, nervosa. Mesmo assim, logo veio o som de algo caindo na água, seguido por um gemido baixo que terminou em um gorgolejo, quando algo grande passou por Rowden na correnteza. Murmurando uma oração ao misericordioso Dome, Rowden soltou a pedra e deixou o rio levá-lo por sua superfície invisível. Rowden teve de nadar. O truque era se manter no meio do rio, mas para não se chocar contra as paredes de rocha do túnel, fez o melhor que pôde para se mover na escuridão usando os braços estendidos para se posicionar. Felizmente, o tempo polira as rochas a ponto que mais roçavam do que cortavam. Uma eternidade se passou naquele mundo subterrâneo silencioso. Era como se flutuasse na escuridão, incapaz de falar completamente sozinho. Talvez a morte fosse assim, a alma vagando em um interminável vazio sem luz. A correnteza mudou, levando-o para cima. Mexeu os braços para amortecer o choque contra o teto de pedra, mas não mencionou resistência alguma. Um momento mais tarde, sua cabeça irrompeu no ar livre e seu rosto molhado sentiu o vento gelado. Pestanejou inseguro enquanto o mundo entrava em foco. As luzes das estrelas e uma ocasional lanterna de rua ofereciam apenas uma tênue iluminação. Era o suficiente para que recuperasse sua senso de direção e talvez a sanidade. Boiou letárgico. O rio ficava mais largo depois de chegar à superfície e a correnteza diminuíra consideravelmente. Sentiu uma forma se aproximar dele na água e tentou falar, mas seus pulmões estavam cheios de água. Só conseguiu desencadear um forte e incontrolável acesso de tosse. Uma mão tapou sua boca, interrompendo sua tosse com um murmúrio. Quieto, idiota. Carota sussurrou. Rowden assentiu, lutando para se controlar. Talvez devesse ter se concentrado menos em metáforas teológicas que viagem e mais em manter a boca fechada. Carota soltou sua boca, mas continuou segurando seu ombro, mantendo os dois juntos enquanto passamos pela cidade de Kay. As lojas estavam fechadas pois era noite, mas um guarda ocasional patrulhava as ruas. Os dois continuaram a boiar em silêncio até alcançar o limite norte da cidade, onde o palácio de Iadon se erguia na noite. Então, ainda sem falar, nadaram até a margem ao lado do palácio. O edifício era escuro e taciturno, uma manifestação de insegurança de Iadon. O pai de Rowden não era medroso com frequência. Na verdade, em geral, era beligerante quanto devia ser apreensivo. Essa característica lhe trouxera riqueza, quando era um homem de negócios que comerciava com iordênicos, mas lhe garantira fracassos como rei. Em apenas uma coisa Iadon era paranoico: dormir. O rei ficava aterrorizado de pensar que assassinos pudessem se esgueirar até seus aposentos e matá-lo,
enquanto dormia. Raldan se lembrava bem das reclamações irracionais de seu pai sobre o assunto todas as noites antes de se retirar. As preocupações do recinto só pioravam o temor de Iadon, fazendo reforçar sua casa com um batalhão de guardas. Os soldados viviam perto dos aposentos próprios do rei, para facilitar uma resposta rápida. Muito bem, Carlota sussurrou, observando insegura como os guardas passavam pelas ameias. Nos trouxe até aqui. Agora, faça-nos entrar. Raldan assentiu, tentando esvaziar os pulmões encharcados de modo mais silencioso possível, não sem disfarçar em orgulho. Tente não tossir tanto, Carlota aconselhou. Vai irritar a garganta e machucar o peito, e passará a eternidade sentindo que está resfriado. Raldan grunhiu, ficando em pé. Precisaremos chegar à ala oeste, disse com voz áspera. Kanata sentiu. Caminhou rápido e silenciosamente, muito mais do que Raldan era capaz, como uma pessoa acostumada ao perigo. Várias vezes ergueu a mão em sinal de advertência, detendo o avanço deles, bem antes que um pelotão de guardas emergisse da escuridão. Sua destreza garantiu que chegassem à ala oeste do palácio de Iadon sem tropeços, apesar da falta de habilidade de Raldan. E agora? Perguntou em voz baixa. Raldan fez uma pausa. Uma questão se interpunha agora. Por que Karata queria acesso ao palácio? Por que Raldan ouvira dela, não? Pelo que Raldan ouvira dela, não parecia o tipo de que buscava vingança. Era brutal, mas não vingativa. Mas, se estivesse errado, e se ela quisesse o sangue de Iadon? E aí? Karata perguntou. Não deixarei que mate meu pai, Raldan resolveu. Não importa quão mau o rei seja, não permitirei isso. Precisa me responder algo antes. Agora? Ela perguntou, aborrecida. Raldan assentiu. Preciso saber por que você quer entrar no palácio. Ela franziu o senho na escuridão. Você não está em posição de fazer exigências. Nem você em posição de recusá-las, Raldan lembrou. Tudo o que tenho que fazer é dar o alarme e ambos seremos presos pelos guardas. Karata esperou na escuridão, obviamente tentando decidir se ele faria isso ou não. Karata olhou os olhos e negou com a cabeça. Meu negócio não é com ele. Confio nela ou não? Raldan pensou. Tem escolha? Afastou com as mãos uns arbustos que cobriam o muro. Então apoiou o peso de seu corpo contra uma das pedras. A pedra afundou com um rangido baixo, e um pedaço de solo se abriu diante deles. Karata ergueu as sobrancelhas. Uma passagem secreta. Que bizarro. Iadon é paranoico com suas horas de sono, Raldan explicou, rastejando no pequeno espaço entre o chão e o muro. Mandou construir essa passagem para ter um meio de fuga se alguém atacasse o palácio. Karata bufou enquanto seguia pelo buraco. Pensei que coisas como essa só existissem nos contos infantis. Iadon gosta muito desses contos, Raldan disse. A passagem ficava mais larga depois de uns poucos metros, e Raldan apalpou a parede até encontrar um lampião com pederneira e aço. Manteve o anteparo quase fechado, liberando apenas um feixe de luz, mas o suficiente para revelar uma mensagem estreita e cheia de pó. Parece que conhece bem o palácio, Karata observou. Raldan não respondeu, incapaz de pensar em uma resposta que não fosse reveladora demais. Seu pai lhe mostrara a passagem quando ainda era adolescente, e Raldan e seus amigos sentiam uma atração irresistível pelo lugar, ignorando os avisos de que a passagem era apenas uma para emergências. Raldan e Luca ficaram horas brincando lá dentro. A passagem parecia menor agora, é claro. Havia espaço apenas para que Raldan e Karata se movessem. Venha, ele disse, segurando o lampião no alto e caminhando ao lado. O trajeto até os aposentos de Iadon era mais curto do que se lembrava. Na verdade, a passagem não era grande coisa, apesar do que sua imaginação afirmava. Subia até o segundo andar em um ângulo pronunciado, direto aos aposentos do rei. Aqui estamos, Raldan avisou, quando chegaram ao final. Iadon já deve estar na cama agora, e apesar de sua paranoia, tem sono profundo. Talvez uma coisa leve a outra. Abriu a porta que estava oculta atrás de uma tapeçaria do dormitório real. A imensa cama de Iadon estava escura e tranquila, ainda que a janela aberta proporcionasse luz suficiente para ver que o rei estava realmente deitado. Raldan ficou tenso, olhando Karata. A mulher, no entanto, cumpriu sua palavra. Mal dirigiu um olhar ao rei adormecido enquanto atravessou o quarto e saiu pelo corredor.
Rodan suspirou, aliviado, seguindo-a de modo menos dissimulado. O sombrio corredor exterior conectava os aposentos de Iadon com os guardas. O caminho da direita levava às casernas dos guardas, o da esquerda ao posto de vigilância e depois ao restante do palácio. Karata parou para escolher. Então tomou o caminho da direita até os anexos das casernas, sem que seus pés descalços fizessem ruído algum no chão. Rodan a seguia pelas casernas, novamente nervoso. Ela resolvera não matar o pai dele, mas estava se esgueirando pela parte mais perigosa do palácio. O único som fora de lugar despertaria dezenas de soldados. Por sorte, se esgueirar por um caminho de pedra não exigia muita habilidade. Karata abria silenciosamente qualquer porta no caminho deles, deixando-a aberta o suficiente para que o Rauda não tivesse que movê-la ao passar. O corredor escuro se uniu ao outro, desta vez flanqueando por portas as casernas dos suboficiais e dos guardas que tinham permissão para ter um quarto onde podiam criar uma família. Karata escolheu uma porta. Dentro havia um único aposento destinado para a família do guarda casado. A luz das estrelas iluminava uma capa junto a uma parede e um aparador junto à outra. Rodan vacilou, ansioso, se perguntando se tudo aquilo havia sido para que Karata pudesse roubar armas de um soldado adormecido. Se era isso, estava louca. É claro, se esgueirar pelo palácio de um rei paranoico não era exatamente um sinal de estabilidade mental. Enquanto Karata entrava no aposento, Rodan percebeu que ela não ia roubar os apetrechos de um guarda adormecido. Ele não estava ali. A cama estava vazia, os lençóis emaranhados, desarrumados. Karata parou ao lado de algo que Rowden não notara inicialmente. Um colchão no chão, ocupado por um pequeno vulto que só podia ser uma criança adormecida. Alguém cujos traços e sexo se perdiam na escuridão. Karata se ajoelhou ao lado da criança por um instante silencioso. Quando terminou, indicou a Rowden que saísse do quarto e fechou a porta atrás dela. Rowden ergueu as sobrancelhas e ela sentiu. Estavam prontos para partir. A fuga foi realizada na ordem inversa da incursão. Rowden foi na frente deslizando pelas portas ainda abertas, e Karata o seguiu, fechando-as. De modo geral, Rowden se sentia aliviado por ver que a noite se desenrolava com facilidade. Pelo menos foi assim até o momento em que atravessou a porta do último corredor, do lado de fora dos aposentos de Iadon. Um homem estava parado do outro lado da porta, a mão parada no ato de segurar a maçaneta. Olhou para eles com expressão assustada. Karata passou na frente de Rowden, passou o braço pelo pescoço do homem, fechando sua boca com um movimento suave, antes de agarrá-lo pelo pulso, quando ele tentou pegar a espada que levava no cinto. O homem, no entanto, era maior e mais forte do que a enfraquecida forma elantrina de Karata e conseguiu se libertar, bloqueando a perna dela com a sua quando ela tentou derrubá-lo. Parem! Rowden ordenou em voz baixa, levantando a mão com um gesto ameaçador. Ambos olharam para ele, aborrecidos, mas pararam de se debater quando viram o que estava fazendo. O dedo de Rowden se movia no ar em uma linha iluminada. Aparecia na sequência. Rowden continuou a escrever, curvando a linha e esticando-a até que terminou um único caractere. Aunshil, o símbolo para a morte. Se você se mover, Rowden disse em voz baixa, morrerá. Os olhos do guarda se arregalaram de terror. O Aeon ficou brilhando sobre seu peito, lançando uma luz dura no aposento até então escuro, projetando sombras nas paredes. O caractere brilhou como sempre, então desapareceu, mas a luz foi o suficiente para iluminar o rosto manchado de negro de Rowden. Sabe o que somos? Misericordioso Dome, o homem sussurrou. Aquele Aeon permanecerá pela próxima hora, Rowden mentiu. Ficará onde o desenhei, invisível, esperando que você se mova. Se o fizer, ele o destruirá. Entendeu? O homem não se moveu. O suor escorria em seu rosto, aterrorizado. Rowden estendeu a mão e soltou o cinto do homem. Então prendeu a espada ao redor do próprio peito. Venha, disse para Karata. A mulher ainda estava agachada contra a parede na qual o guarda a jogara, observando Rowden com expressão indecifrável. Vamos, Rowden repetiu, com um pouco mais de urgência. Karata assentiu, recuperando a compostura. Abriu a porta dos aposentos do rei, e os dois desapareceram por onde haviam vindo.
Ele não me reconheceu, Carlota disse para si mesma, a voz divertida, mas ainda um pouco triste. Quem? Rowden perguntou. Os dois estavam agachados na porta de uma loja do centro de Kane, descansando por um momento antes de continuar a jornada de volta a Elantris. Aquele guarda era meu marido em outra vida. Seu marido? Carlota assentiu. Vivemos juntos por 12 anos, e agora ele se esqueceu de mim. Rowden fez uma rápida conexão entre os acontecimentos. Isso quer dizer que o quarto no qual entramos... Aquela era minha filha, Carlota disse. Duvido que alguém tenha lhe contado o que aconteceu comigo. Eu só queria que ela soubesse. Você lhe deixou um bilhete? Um bilhete e uma recordação, Carlota explicou com voz triste, ainda que nenhuma lágrima caísse de seus olhos elantrinos. Meu colar. Consegui escondê-lo dos sacerdotes há 1 ano. Queria que ficasse com ela. Sempre tive a intenção de dar para ela. Me levaram embora tão rapidamente. Nunca pude dizer adeus. Eu sei, Rowden disse, colocando o braço ao redor da mulher, de modo reconfortante. Eu sei. Tiram tudo de nós. Tiram tudo. E nos deixam sem nada. A voz dela estava carregada de veemência. Como deseja Domi? Como pode dizer isso? Bruscamente exigiu saber. Como pode invocar o nome de Domi depois de tudo que nos fez? Não sei, Rowden confessou, sentindo-se impróprio. Só sei que temos de seguir em frente, como todo mundo. Pelo menos conseguiu vê-la novamente. Sim, Carlota disse. Obrigada. Me fez um grande serviço esta noite, meu príncipe. Rowden se deteve. Sim, conheço você, Carlota afirmou. Vivi no palácio por anos, com meu marido, protegendo seu pai e sua família. O conheço desde a infância, príncipe Rowden. Sabia o tempo todo? Não o tempo todo, Carlota confessou, mas o suficiente. Assim que descobri, não consegui decidir se o odiava por ser parente de Iadon, ou se me alegrava pela justiça do que acontecera com você. E qual foi sua decisão? Não importa, Carlota disse, secando por reflexo os olhos já secos. Cumpriu sua parte no trato de maneira admirável. Meu povo o deixará em paz. Isso não é o suficiente, Carlota, Rowden falou, levantando-se. Estás exigindo mais além do nosso trato? Não exijo nada, Carlota, Rowden disse, oferecendo a mão para ajudá-la a ficar em pé. Mas sabe quem sou e pode imaginar o que tento fazer. Você é como Enden, Carlota falou. Pensa que pode dominar Elantris como seu pai governa o resto desta terra amaldiçoada. As pessoas certamente estão rápidas para me julgar hoje, Rowden disse com um sorriso torto. Não, Carlota. Não quero dominar Elantris, mas quero ajudá-la. Vejo uma cidade cheia de pessoas sentindo pena de si mesmas. Um povo resignado a se ver como o resto do mundo os vê. Elantris não tem que ser a fossa que é. Como vai mudar isso? Carlota quis saber. Enquanto a comida for escassa, as pessoas lutarão e se destruirão para saciar sua fome. Então só temos que satisfazê-los, Rowden disse. Carlota bufou. Rowden procurou no interior do bolso o que fizera em suas roupas rasgadas. Conhece isso? Carlota perguntou, mostrando-lhe uma pequena algibeira de tecido. Estava vazia, mas ele a mantinha como uma recordação de seu propósito. Os olhos de Carlota arderam de desejo. Tinha comida. De que tipo? É uma das algibeiras de grão, parte do sacrifício que vem com um novo elantrino, Carlota respondeu. Não só os grãos, Carlota, Rowden disse, segurando entre os dedos. Sementes. Parte da cerimônia exige que o grão oferecido seja semeável. Sementes? Carlota sussurrou. Peguei dos recém-chegados, Rowden explicou. O resto das oferendas não me interessa. Só os grãos. Podemos plantá-los, Carlota. Não há muita gente em Elantris. Não deve ser difícil alimentá-los. Domi sabe que temos tempo livre o suficiente para cuidar de uma horta ou duas. Os olhos de Carlota estavam arregalados de surpresa. Ninguém tentou isso antes, disse perplexa. Imaginei. Isso exige planejamento antecipado, e o povo de Elantris está concentrado demais em sua fome imediata para se preocupar com o amanhã. Quero mudar isso. Carlota desviou os olhos da algibeira e olhou o rosto de Rowden. Extraordinário, murmurou. Vamos, Rowden disse, guardando a bolsinha e escondendo a espada roubada entre seus farrapos. Estamos quase no portão. Como pretende nos colocar lá dentro? Apenas observe. Enquanto andavam, Carlota parou ao lado de uma casa às escuras. O que foi? Rowden perguntou. Carlota apontou. Na janela, do lado de dentro do vidro, estava uma fornada de pão. Repentinamente, Rowden sentiu que sua própria fome apunhalava suas entranhas.
Não podia culpar Carlota. Mesmo enquanto estavam no palácio, ele procurava algo para levar. Não podemos correr o risco, Carlota. Ela suspirou. Eu sei. Só que estão tão perto. Todas as lojas estão fechadas, todas as casas trancadas, Rodden falou. Não encontraremos nada. Carlota assentiu e começou a se mover de modo letárgico. Dobraram uma esquina e se aproximaram dos amplos portões de Elantris. Do lado havia uma construção baixa com luzes nas janelas. Vários guardas descansavam lá dentro. Os uniformes marrons e amarelo da guarda da cidade de Elantris se destacavam sob as luzes dos lampiões. Rodden se aproximou do edifício e bateu em uma janela com o punho cerrado. Perdoe-me, disse polidamente, mas importariam de abrir os portões, por favor? Os guardas, que estavam jogando cartas, saltaram das cadeiras, alarmados, gritando e xingando a reconhecer as feições elantrinas deles. Sejam rápidos, Rodden disse levianamente. Estou ficando cansado. O que estão fazendo aí fora? Um dos guardas, um oficial, aparentemente exigiu saber enquanto seus homens saíam do edifício. Vários deles apontavam as lanças para o peito de Rodden. Tentando voltar para dentro, Rodden respondeu, impaciente. Um dos guardas ergueu a lança. Não faria isso se fosse você, Rodden avisou, a menos que queira explicar como se conseguiu matar um elantrino do lado de fora dos portões. Supõe-se que teriam de nos manter lá dentro da cidade. Será um belo embaraço se as pessoas descobrirem que escapamos por baixo dos narizes da guarda. Como escaparam? O oficial perguntou. Contarei mais tarde, Rodden disse. Agora deveriam nos deixar entrar, antes que toda a vizinhança acorde e entre em pânico. Ah, e não se aproxime de mim, afinal de contas a Shout é altamente contagiosa. Os guardas se afastaram imediatamente. Vigiar Elantris era uma coisa, ser confrontado por um cadáver ambulante era outra. O oficial, sem saber o que fazer, ordenou que os portões fossem abertos. Obrigado, meu bom homem, Rodden disse com um sorriso. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Temos que ver se conseguimos uma promoção para você. Com isso, Rodden deu o braço a Carlota e cruzou os portões de Elantris, como se os soldados fossem seus criados pessoais em vez de guardas da prisão. Carlota não pôde deixar de rir enquanto os portões se fechavam atrás deles. Fez parecer como se quiséssemos estar aqui, como se fosse um privilégio. E isso exatamente o que devemos sentir. Afinal de contas, se vamos ficar confinados em Elantris, bem que podíamos agir como se fosse o melhor lugar do mundo. Carlota sorriu. Gosta de um desafio, meu príncipe. Admiro isso. Nobreza é comportamento tanto quanto criação. Se agirmos como se viver aqui fosse uma bênção, talvez comecemos a esquecer o quão patético acreditamos que somos. Agora, Carlota, quero que faça algumas coisas por mim. Ela ergueu uma sobrancelha. Não diga a ninguém quem sou. Quero a lealdade em Elantris baseada no respeito, não em meu título. Tudo bem. Segundo, não conte a ninguém sobre a passagem pelo rio. Por que não? É muito perigoso. Rodden falou. Conheço meu pai. Se os guardas começarem a encontrar muitos elantrinos na cidade, ele virá e nos destruirá. A única maneira de Elantris progredir é se tornando autossuficiente. Não podemos arriscar ter de nos esgueirar pela cidade para nos mantermos. Carlota ouviu, então assentiu, concordando. Tudo bem. Então fez uma pausa momentânea. Príncipe Rodden, há algo que quero lhe mostrar. As crianças eram felizes, ainda que a maioria estivesse dormindo. Algumas poucas estavam acordadas e riam e brincavam umas com as outras. Eram todas carecas, é claro, e tinham as marcas da Shout, mas não pareciam se importar. Então, é aqui que estão todas, Rodden disse com interesse. Carlota o levou pela sala, oculta nas profundezas do Palácio de Elantris. Antigamente, esta construção alojava os líderes eleitos pelos anciãos elantrinos. Agora era uma sala de recreação para bebês. Vários homens vigiavam as crianças, olhando Rodden com desconfiança. Carlota se virou para ele. Quando eu cheguei a Elantris, vi as crianças amontoadas nas sombras, assustadas, com tudo que eles passaram, e pensei na minha própria opaz. Algo em meu coração se curou quando comecei a ajudá-las. Eu as reuni, dei-lhes um pouco de amor, e elas se ligaram a mim. Cada um dos homens e mulheres que vê aqui deixou uma criança do lado de fora. Carlota fez uma pausa e acariciou afetuosamente a cabeça de um menininho elantrino. As crianças nos unem e impedem que cedamos à dor. A comida que pegamos é para eles. De algum modo, podemos suportar a fome um pouco melhor se sabemos que isso se deve, em parte, pelo fato de darmos o que temos às crianças.
Eu jamais pensaria, Ralden começou a falar, em voz baixa, observando duas menininhas brincando de bater palmas. Que pudessem ser felizes? Carlota completou. Fez um sinal para que Ralden a seguisse e se afastassem para que as crianças não os ouvissem. Tampouco compreendemos, meu príncipe. Parece que lidam melhor com a fome do que o resto de nós. A mente de uma criança é algo incrivelmente resiliente, Ralden comentou. Também parecem capazes de suportar certa quantidade de dor. Carlota prosseguiu. Topadas, hematomas, essas coisas, mesmo assim acabam arrebentando como todos os demais. Em um momento, a criança está feliz e brincalhona. Quando o Caio se corta muitas vezes, sua mente desiste. Tem outro aposento para esses pequeninos, repleto com dúzias de crianças que não fazem outra coisa além de gemer o dia todo. Rodden assentiu. Então, no momento seguinte, perguntou: Por que está me mostrando isso? Carlota fez uma pausa. Porque quero me unir a você. Certa vez servi ao seu pai, apesar do que pensava dele. Agora, quero servir ao filho dele por causa do que penso dele. Aceita minha lealdade? É uma honra, Carlota. Ela assentiu, virando-se para as crianças com um suspiro. Não me resta muito, Lord Ralden, sussurrou. Me preocupa o que acontecerá com minhas crianças quando eu me perder. Esse sonho que você tem, essa ideia louca de uma Elantris onde a comida é cultivada e a dor é ignorada. Quero ver você tentar criar isso. Não acho que possa, mas acho que nos tornará um pouco melhores no processo. Obrigado, Ralden disse, percebendo que acabara de aceitar uma responsabilidade monumental. Kanata vivera mais de um ano com a carga que ele apenas começava a sentir. Estava cansada, podia ver nos olhos dela. Agora, se o momento chegasse, poderia descansar, passar o fardo para ele. Eu que agradeço, Carlota disse, olhando para as crianças. Diga-me, Carlota, Ralden pediu, depois de pensar por um momento. Realmente teria quebrado as pernas do meu pessoal? Carlota não respondeu de cara. Diga-me, meu príncipe, o que teria feito se eu tivesse tentado matar seu pai esta noite? Melhor deixar as duas perguntas sem resposta. Carlota assentiu. Seus olhos cansados tinham uma tranquila sabedoria. Ralden sorriu ao reconhecer a figura volumosa que estava em pé ao lado de fora da capela, esperando seu retorno. O rosto preocupado de Galadon estava iluminado pela pequena chama de sua lamparina. Uma luz para me guiar para casa, meu amigo? Ralden perguntou da escuridão quando se aproximou. Sully! Galadon gritou. Por Doloken, não está morto? É claro que estou, Rowland disse com uma gargalhada, batendo no ombro do amigo. Todos estamos, pelo menos é o que gosta de me dizer, Galadon sorriu. Onde está a mulher? Eu a acompanhei em casa como qualquer cavaleiro faria, Rowland falou, entrando na capela do lado de dentro. Marash e os outros estavam despertando. Lord Espírito voltou, Saulen disse com entusiasmo. Aqui, Saulen, um presente, Rowland falou, puxando a espada debaixo de seus farrapos e jogando-a para o soldado. O que é isso, meu senhor? Saulim perguntou. Aquela lança é espetacular, considerando o material que você tinha para trabalhar. Ralden explicou. Mas acho que devia ter algo um pouco mais robusto que se pretende participar de uma luta de verdade. Saulim tirou a lâmina da bainha. A espada, nada especial no exterior, era uma obra de arte maravilhosa dentro dos confins de Elantris. Nenhuma mancha de ferrugem, Saulim comentou com assombro. E está gravada com o símbolo da guarda pessoal de Iadon. Então, o rei está morto? Morash perguntou, ansioso. Nada disso, Rowden disse, invasivo. Nossa missão era de natureza pessoal, Morash, e não envolvia matanças, embora o guarda, que era dono da espada, esteja provavelmente furioso. Aposto que sim, Galadon bufou. Então não temos mais que nos preocupar com Carlota? Não, Rowden respondeu com um sorriso. Na verdade, o bando dela se juntará a nós. Houve alguns murmúrios de surpresa pelo anúncio, e Rowden fez uma pausa antes de continuar. Amanhã vamos visitar o setor do palácio. Carlota tem algo que quero que todos vejam. Algo que todos em Elantris deveriam ver. O que é, Sully? Galadon perguntou. A prova de que a fome pode ser derrotada. 14. Sarin tinha tanto talento para bordado quanto tinha para pintura. Não que isso a impedisse de tentar, não importava o quanto se esforçasse para se tornar parte daquilo que tradicionalmente era considerado atividade masculina, sentia uma intensa necessidade de demonstrar que podia ser tão feminina e aristocrática quanto qualquer uma. Não era culpa dela se simplesmente não era boa nisso.
Ergueu o bastidor. Supunha-se que retratava um cardeal vermelho no galho com o bico aberto, cantando. Infelizmente, ela mesmo desenhara o esboço, o que significava que desde o início nada daria certo. Isso, somado à sua surpreendente incapacidade de seguir linhas, resultara em algo que mais parecia um tomate amassado do que um pássaro. Muito bonito, querida, disse Ashen. Só a incuravelmente esfuziante rainha podia fazer um elogio desse sem sarcasmo. Sarene suspirou, pousando o bastidor no colo e pegou um pouco da linha marrom da meada. Não se preocupe, Sarene, Daura falou. Dou-me dá a cada um diferentes níveis de talento, mas sempre recompensa a diligência. Continue treinando, que vai melhorar. Você diz isso com tanta facilidade, Sarene pensou, com uma carranca mental. O bastidor de Dara estava repleto com uma obra de arte detalhada, bordada com perfeição. Tinha bandos inteiros de pássaros, cada um deles minúsculos, embora intrincados, voando e rodopiando entre os galhos de um carvalho escultural. A esposa de Ken era a personificação das virtudes aristocráticas. Dara não andava, deslizava, e cada um de seus gestos era suave e gracioso. Sua maquiagem era impressionante, seus lábios vermelhos intensos e os olhos misteriosos, mas fora aplicada com sutileza magistral. Em resumo, era o tipo de mulher que Sarene normalmente odiaria, se não fosse também a mulher mais gentil e inteligente da corte. Depois de alguns momentos em silêncio, como de costume, Ashen começou a falar. A rainha parecia se assustar com o silêncio e estava constantemente tagarelando ou incentivando os demais a fazer o mesmo. As outras mulheres do grupo ficavam contentes em deixá-la dominar a conversa. Não que alguém tivesse tentado tirar esse lugar de Ashen. O grupo de bordado da rainha era formado por cerca de 10 mulheres. No início, Sarene evitou esses encontros, preferindo focar sua atenção na política da corte. Mas logo percebera que aquelas mulheres eram tão importantes quanto qualquer outro assunto civil. Fofocas e conversas ocasionais difundiam notícias que não podiam ser discutidas em um ambiente oficial. Sarene não podia permitir ficar fora da corrente, só não queria revelar sua inaptidão para tomar parte nela. Ouvi dizer que Lord Warren, filho do barão da colônia de Key, teve uma experiência bastante religiosa, Ashton comentou. Conheci sua mãe. Era uma mulher muito decente, muito experiente no tricô. No ano que vem, quando os suéteres voltarem à moda, obriguei Iadon a usar um. Não é certo que um rei pareça não saber nada de moda. O cabelo dele está comprido demais. Daura puxou um fio de seu bordado. Ouvi rumores sobre o jovem Warren. Parece estranho que agora, depois de anos de devoção ao Korath, resolva repentinamente se converter ao Shu'Dareth. A religião é a mesma de qualquer modo, Atara disse, sem constrangimento. A esposa do Duque Terry era uma mulher pequena, até mesmo para os padrões arelenos, com cachos castanhos que caíam até os ombros. Suas roupas e joias eram de longe as mais ricas da sala, um complemento à extravagância do esposo, e seus bordados eram sempre conservadores e pouco criativos. Não diga isso perto dos sacerdotes, avisou Sheridan, esposa do conde Erhan. Era a mulher mais gorda da sala, com uma cintura que combinava com a de seu marido. Eles agem como se sua alma dependesse de chamar Deus de Dome ou de Yadath. As duas religiões têm várias diferenças notáveis, Sarene disse, tentando esconder seu bordado mutilado dos olhos de suas companheiras. Talvez se você for sacerdote, a Torah disse com uma risadinha. Mas essas coisas dificilmente fazem diferença para nós. É claro, Sarene concordou. Afinal das contas, somos apenas mulheres, levantou a cabeça discretamente, sorrindo com a reação que sua declaração provocou. Talvez as mulheres de Arlen não fossem tão submissas quanto seus maridos suponham. O silêncio continuou apenas por alguns momentos, antes que Ashen falasse novamente. Sarene, o que as mulheres fazem em Teod para passar o tempo? Sarene ergueu uma sobrancelha, surpresa. Nunca ouvira a rainha fazer uma pergunta tão direta. O que quer dizer, Vossa Majestade? O que fazem? Ashen repetiu. Ouvi coisas, sabe, como em Jordan, onde dizem que faz tanto frio no inverno que as árvores algumas vezes congelam e explodem. Uma maneira fácil de conseguir lenha, suponho. Me pergunto se os jordânicos conseguem fazer isso de acordo com sua vontade. Sarene riu. Encontramos coisas para fazer, Vossa Majestade. Algumas mulheres gostam de bordar, embora outras busquem carreiras distintas. Como que? Perguntou Torrena, a filha solteira de Lord Ahan.
Ainda que Sarine achasse difícil acreditar que uma pessoa de constituição tão delicada pudesse ter nascido de um casal tão enorme quanto Eren e Sidan. Torrena, em geral, ficava em silêncio durante essas reuniões, seus grandes olhos castanhos observando os procedimentos com uma faísca que insinuava uma inteligência oculta. Bem, a corte do rei está aberta a todos, por exemplo, Sarine disse com indiferença. Seu coração cantava, no entanto. Esta era a oportunidade que esperava com ansiedade. E você ia escutar os casos? Torrena perguntou, sua voz tranquila e aguda, cada vez mais interessada. Com frequência, Sarine confirmou. Depois conversava sobre eles com meus amigos. Vocês lutam umas com as outras com espadas? Perguntou a corpulenta Sidan, o rosto ansioso. Sarine fez uma pausa, um pouco surpreendida. Levantou a cabeça e se deparou com quase todas as mulheres da sala encarando-a. Por que pergunta isso? É o que dizem sobre as mulheres de Theod, querida. Dara respondeu. A única que ainda trabalhava em seu bordado. Sim, Sidan confirmou. Sempre ouvimos isso. Dizem que as mulheres em Theod matam umas às outras para o deleite dos homens. Sarine ergueu uma sobrancelha. Chamamos de esgrima, Lady Sidan. Praticamos para nossa própria diversão, não para de nossos homens. E definitivamente não matamos umas às outras. Usamos espadas, mas as pontas têm pequenas protuberâncias, e usamos roupas grossas. Nunca soube de alguém que tivesse sofrido algo mais grave do que uma torção no tornozelo. Então é verdade? A pequena Torrena suspirou, entusiasmada. Vocês usam espadas? Algumas de nós, Sarine falou. Eu gostava, na verdade. A esgrima era meu esporte favorito. Os olhos das mulheres brilharam com um nível chocante de sede de sangue, como os olhos de cães de caça que ficaram presos em um quarto pequeno por tempo demais. Sarine esperaria insuflar um certo grau de interesse político naquelas mulheres para encorajá-las a desempenhar um papel ativo na administração do país. Mas aparentemente aquela era uma abordagem muito sutil. Elas precisavam de algo mais direto. Posso ensiná-las se quiserem, Sarine ofereceu. A lutar? Atara perguntou, estupefata. É claro, Sarine afirmou. Não é difícil. E por favor, Lady Atara, chamamos de esgrima. Até os homens mais compreensivos ficam um pouco incomodados quando pensam em mulheres lutando. Não poderíamos, Ashen começou a dizer. Por que não? Sarine perguntou. Jogos com espadas são desaprovados pelo rei, querida, Dara explicou. Provavelmente notou que nenhum dos nobres usa espada. Sarine franziu o senho. Eu ia perguntar isso. Iadon considera muito vulgar, Ashen comentou. Para ele, lutar é coisa de camponeses. Ele os estudou bastante, é um bom líder, você sabe. E um bom líder tem que saber muito sobre muitas coisas. Veja, ele é capaz de dizer como é o clima em Svorden, em qualquer época do ano. Seus navios são os mais robustos e rápidos dos negócios. Então, nenhum dos homens pode lutar? Sarine perguntou com assombro. Nenhum, exceto Lord Eondel. E talvez Lord Shudden, Torrena disse, e seu rosto assumiu uma expressão sonhadora quando mencionou o nome de Shudden. O jovem nobre de pele escura era o favorito entre as mulheres da corte. Seus traços delicados e suas maneiras impecáveis conquistavam até mesmo os corações mais duros. Não se esqueça do príncipe Rauden, acrescentou Atara. Acho que fez com que Eondel lhe ensinasse a lutar só para irritar o pai. Estava sempre fazendo coisas assim. Bem, tanto melhor, disse Sarine. Se nenhum dos homens luta, então o rei Iadon não pode objetar nossas aulas. O que quer dizer? Torrena perguntou. Bem, o rei diz que é indigno dele, Sarine explicou. Se isso é verdade, então deve ser perfeito para nós. Afinal, somos apenas mulheres. Sarine deu um sorriso malicioso, uma expressão que se espalhou pela maioria dos rostos na sala. Ash, onde coloquei minha espada? Sarine disse de joelhos ao lado da cama, apalpando por baixo. Sua espada, minha senhora? Ash perguntou. Não importa. Encontrarei mais tarde. O que descobriu? Ash pulsou suavemente, como se perguntando em que confusão a princesa pretendia se meter, antes de responder. Temo que não tenho muito a relatar, minha senhora. Elantris é um assunto muito delicado e fui capaz de descobrir muito pouco. Tudo pode ser útil, Sarine disse, voltando-se para seu guarda-roupa. Tinha um baile para ir essa noite. Bem, minha senhora, a maioria do povo de Kay não quer falar sobre a cidade. Os senhores de Kay não sabem muito, e os senhores loucos dentro de Elantris parecem incapazes de pensar o suficiente para responder às minhas questões. Tentei até mesmo me aproximar dos elantrinos, mas muitos parecem ter medo de mim. E outros só imploravam por comida, como se eu pudesse levar alguma para eles. Depois de um tempo, descobri que as melhores fontes de informação são os soldados que guardam as muralhas da cidade. Ouvi falar deles, Sarine disse, olhando suas roupas. Supõe-se que sejam uma força de elite de Arelon. E são muito rápidos em lhe dizer isso, minha senhora, Ash comentou.
Duvido muito que saibam o que fazer em uma batalha, ainda que muitos tenham me parecido muito proficiente nas cartas e na bebida. Costumam manter os uniformes bem passados, no entanto. Típico de guarda cerimonial, Saren disse, escolhendo entre uma fileira de vestidos pretos com arrepios só de pensar em usar outra monstruosidade sem enfeites e sem cor. Por mais que respeitasse a memória de Ralden, não podia vestir preto novamente. Ash balançou no ar ao ouvir o comentário dela. Temo, minha senhora, que o grupo militar de elite de Erlon dificilmente faça algo pelo país. Mesmo assim, são os especialistas melhor informados da cidade no que se refere a Elantris. E o que disseram? Ash deslizou até o armário observando enquanto ela analisava as opções para aquela noite. Não muito. As pessoas em Erlon não falam com os Sions tão facilmente quanto antes. Houve um tempo, mal me recordo dele, em que a população nos amava. Agora são reservados, quase temerosos. Associam você com Elantris, Saren disse, contemplando saudosamente os vestidos que trouxera de Theod. Eu sei, minha senhora, Ash afirmou. Mas não tivemos nada a ver com a queda da cidade. Não há nada que temer de um Sion, eu espero. Mas, bem, isso é irrelevante. Apesar da reticência deles, consegui algumas informações. Parece que os elantrinos perderam mais do que a aparência humana quando a Shald os alcança. Parece que os elantrinos perdem mais do que a aparência humana quando a Shald os alcança. Os guardas parecem pensar que o indivíduo esquece completamente quem ele ou ela costumava ser, tornando-se mais animal do que humano. Isso certamente parece ser o caso dos Sions elantrinos, com quem falei. Saren estremeceu. Mas os elantrinos podem falar. Alguns pediram comida para você. Pediram. Ash confirmou. As pobres almas nem sequer pareciam animais. A maioria deles gemia ou murmurava. Estou inclinado a pensar que perderam o juízo. Então a Shald é mental, além de física, Saren especulou. Aparentemente, minha senhora, os guardas também falaram de vários senhores despóticos que governam a cidade. A comida é tão valiosa que os elantrinos atacam qualquer um que a tenha. Saren franziu o senho. Como os elantrinos são alimentados? Não são, pelo que posso dizer. Então como vivem? Saren perguntou. Não sei, minha senhora. É possível que a cidade exista em estado selvagem com os poderosos vivendo dos mais fracos. Nenhuma sociedade poderia sobreviver assim. Não creio que tenha uma sociedade, minha senhora, Ash comentou. São um grupo de miseráveis indivíduos amaldiçoados que parecem ter sido esquecidos por seu Deus. E o resto do país tenta arduamente seguir o exemplo divino. Saren assentiu pensativamente. Então, determinada, tirou o vestido preto e vasculhou as roupas do fundo do armário. Apresentou-se para a aprovação de Ash alguns minutos mais tarde. O que acha? Perguntou, dando uma volta. O vestido era feito de um tecido grosso e dourado que tinha um brilho quase metálico. Era adornado com renda negra e tinha um colarinho alto e aberto como de um homem. O colarinho era feito de um material duro que combinava com os punhos. As mangas eram amplas, como o corpete do vestido, que continuava em um formato évasé, até chegar ao chão, ocultando seus pés. Era o tipo de vestido que fazia uma pessoa se sentir régia, até mesmo uma princesa precisava de lembretes como esse de vez em quando. Não é preto, minha senhora, Ash apontou. Esta parte é, Serena objetou, mostrando a longa capa que cobria suas costas. A capa era, na verdade, integrada ao vestido, costurada no pescoço e nos ombros tão cuidadosamente que parecia sair da renda. Não acho que a capa seja o suficiente para tornar isso um vestido de viúva, minha senhora. Terá de ser, Saren disse, estudando-se no espelho. Se usar mais um desses vestidos que Ashen me deu, você terá que me jogar em Elantris, pois ficarei louca. Tem certeza de que essa frente é apropriada? O que? Saren perguntou. É bastante decotada, minha senhora. Já vi muitos piores, inclusive aqui em Erlon. Sim, minha senhora. Mas eram todas mulheres solteiras. Saren sorriu. Ash era sempre tão sensível, especialmente no que dizia a respeito a ela. Tenho que usá-la pelo menos uma vez. Nunca tive a oportunidade. Comprei em Duladel, uma semana antes de deixar Theod. Se você está dizendo, minha senhora, Ash cedeu, pulsando levemente. Há algo mais do que queira que eu tente averiguar? Você visitou os calabouços? Visitei. Ash disse. Sinto muito, minha senhora. Não encontrei alcovas secretas escondendo príncipes meio mortos de fome. Se Iadon mandou encarcerar seu filho, não foi tolo o suficiente para fazer isso em seu próprio palácio. Bem, vale a pena dar uma olhada, Saren falou com um suspiro. Não esperava que encontrasse algo. Provavelmente devêssemos procurar o assassino que empunhou a faca. É verdade, Ash concordou. Talvez
pudesse tentar arrancar alguma informação da rainha? Se o príncipe realmente foi morto por um instrumento, ela deve saber algo. Tentei, mas Ashen é... Bem, não é difícil arrancar informações dela. Fazer com que se atenha ao tópico, no entanto, honestamente, não entendo como uma mulher como ela acabou casada com Iadon. Suspeito, minha senhora, Ashen conjecturou, que o arranjo foi mais financeiro do que social. Grande parte dos fundos originais do governo de Iadon vieram do pai de Ashen. Isso faz sentido, Saren disse, sorrindo levemente e se perguntando o que Iadon pensava da barganha agora. Conseguiu seu dinheiro, é verdade, mas também terminou passando várias décadas ouvindo o tagarelar de Ashen. Talvez por isso parecesse tão frustrado com as mulheres em geral. Independente disso, Saren falou, não acho que a rainha saiba algo sobre Rowden, mas continuarei tentando. Ashen balançou. E o que devo fazer? Saren fez uma pausa. Bem, estive pensando em Tio Ken ultimamente. Meu pai nunca o menciona. Estava me perguntando, sabe se Ken foi oficialmente desertado? Não sei, minha senhora, Ashen respondeu. Dio deve saber. Trabalha muito mais perto de seu pai. Veja se consegue averiguar algo. Também podem haver rumores aqui em Arlon sobre o que aconteceu. Ken é, afinal de contas, uma das pessoas mais influentes de Kay. Sim. Sim, minha senhora. Algo mais? Sim. Saren decidiu, enrugando o nariz. Encontre alguém que leve esses vestidos pretos. Resolvi que não preciso mais deles. É claro, minha senhora. Ash disse, e com um tom sofredor. Saren olhou pela janela da carruagem enquanto se aproximava da mansão do Duque Terry. Relatos diziam que Terry havia sido muito generoso com os convites do baile, e o número de carruagens na estrada esta noite parecia confirmar a informação. As tochas ladeavam o caminho e os jardins da mansão estavam profusamente iluminados com uma combinação de lamparinas, tochas e estranhas chamas coloridas. O Duque não poupa gastos, Shudden notou. O que são, Lord Shudden? Saren perguntou, apontando para uma das chamas brilhantes que queimavam no alto de um poste de metal. Rochas especiais importadas do sul. Rochas que queimam como carvão? Deixam mais rapidamente que carvão. Queimam mais rapidamente que carvão, o jovem senhor indonês explicou. São extremamente caras. Deve ter custado uma fortuna para Terry iluminar esse caminho. Shudden franziu o senho. Parece exagero mesmo para ele. Luca mencionou que o Duque era um tanto extravagante, Saren disse, lembrando da conversa na sala do trono de Iadon. Shudden assentiu. Mas é de longe muito mais esperto do que pensam. O Duque é descuidado com o dinheiro, mas, em geral, há um propósito por trás de sua frivolidade. Saren podia ver a mente do jovem barão trabalhando enquanto a carruagem parava, como se tentasse discernir a natureza exata do mencionado propósito. A mansão estava prestes a explodir de tanta gente. Mulheres com vestidos brilhantes acompanhavam homens com trajes bem cortados, que eram a moda corrente masculina. Os convidados só superavam levemente o número de criados vestidos de branco, que abriam caminho pela multidão, levando comida e bebida ou trocando as lamparinas. Shudden ajudou Sareen a descer da carruagem, e a levou até o salão de baile principal com um passo de quem estava acostumado a navegar entre multidões. Não tenho ideia de como me alegra que tenha se oferecido a vir comigo, Shudden confidenciou enquanto entrava no salão. Uma grande orquestra tocava ao fundo, e os pares rodopiavam no centro da pista de dança ou conversavam na periferia. A sala estava iluminada com luzes coloridas. As rochas que viram lá fora ardiam intensamente coloridas, colocadas em postes ou balaústres. Havia até mesmo diminutas velas envolvendo várias colunas, engenhoca que provavelmente precisava ser substituída a cada meia hora. Por que tudo isso, meu senhor? Sareen perguntou, contemplando a colorida cena. Mesmo vivendo como princesa, nunca vira tanta beleza e opulência. Luz, som e cor misturados de modo embriagante. Shudden seguiu o olhar dela sem realmente ouvir sua pergunta. Ninguém diria que este país está lançando à beira da destruição, murmurou. A declaração soou como um solene toque fúnebre. Havia uma razão pela qual Sareen jamais vira tanta suntuosidade. Por mais surpreendente que fosse, também era um desperdício incrível. Seu pai era um governante prudente, nunca permitiria tal licenciosidade. É sempre assim, não é? Shudden perguntou,
Os que menos podem se permitir extravagâncias parecem ser os mais determinados a gastar tudo o que lhes resta. É um homem sábio, Lord Shudden, Sarin disse. Não apenas um homem que tenta ver a essência das coisas, ele falou, levando-a até uma galeria lateral onde podiam encontrar bebidas. O que estava dizendo antes? O que? Shudden perguntou. Ah, eu estava explicando como você vai me poupar um pouco de angústia essa noite. Por quê? Por que isso? Sarin questionou enquanto ele lhe oferecia uma taça de vinho. Shudden sorriu levemente e tomou um gole de sua bebida. Há quem, por uma razão ou outra, me considera bastante desejável. Muitas não perceberão quem você é e se manterão afastadas, tentando julgar sua nova competidora. Creio que terei algum tempo para me divertir esta noite. Sarin ergueu uma sobrancelha. Isso é realmente tão ruim? Normalmente tenho que espantá-las com um bastão, Shudden respondeu, oferecendo-lhe um braço. Parece que não tem nenhuma intenção de se casar, meu senhor, Sarin comentou com um sorriso, aceitando o braço oferecido. Shudden riu. Não é nada disso, minha senhora. Posso assegurar que sou bem interessado no conceito, ou pelo menos na teoria por trás disso. Contudo, encontrar uma mulher nesta corte cujos todos gorjeios não me revirem o estômago é uma coisa muito diferente. Venha, se estiver certo, poderemos encontrar um lugar mais interessante do que o salão de baile principal. Shudden a conduziu através das massas de convidados. Apesar de seus comentários anteriores, foi muito atencioso. Até mesmo agradável com as mulheres que apareciam na multidão para saudá-lo. Shudden conhecia cada uma pelo nome, uma façanha diplomática ou de boa educação. O respeito de Sarin por Shudden aumentava conforme observava as reações daqueles que o encontravam. Nenhum rosto ficava sombrio quando ele se aproximava, e poucos lhe davam os olhares arrogantes que são tão comuns nas chamadas sociedades elegantes. Shudden era apreciado, ainda que estivesse longe de ser o mais animado dos homens. Ela sentia que a popularidade dele vinha não de sua habilidade de entreter, mas de sua refrescante honestidade. Quando Shudden falava, era sempre polido e atencioso, mas completamente franco. Sua origem exótica lhe dava licença para falar coisas que outros não podiam. Por fim, chegaram a uma pequena sala no trono de um lance de escadas. Aqui estamos, Shudden disse, satisfeito, cruzando a porta ao lado dela. Dentro, encontraram uma orquestra menor, embora mais hábil, apenas com instrumentos de corda. A decoração daquela sala era mais sutil, mas os criados seguravam pratos de comida que pareciam ainda mais exóticos do que os de baixo. Sarin reconheceu muitos dos rostos da corte, incluindo o mais importante. O rei, disse, notando Iadon parado em um canto afastado. Ashen estava ao lado dele em um belo vestido verde. Shudden assentiu. Iadon não perderia uma festa dessa, mesmo que seja oferecida pelo Lord Telry. Não se dão bem? Sim, se dão. Só que estão no mesmo negócio. Iadon dirige uma frota mercantil. Seus navios navegam o mar de Jordan, assim como os de Terry. Isso os torna rivais. Acho estranho que seja aqui, de todo modo, Sarin disse. Meu pai nunca vai a esse tipo de coisa. É porque ele subiu na vida, Lady Sarin. Iadon ainda está apaixonado por seu poder e aproveita cada oportunidade para desfrutar dele. Shudden olhou ao redor com olhos aguçados. Olha esta sala, por exemplo. Esta sala? Shudden assentiu. Cada vez que Iadon vem a uma festa, ele escolhe uma sala separada da principal e deixa que as pessoas importantes gravitem ao redor dele. Os nobres estão acostumados. O homem que organiza o baile costuma contratar uma segunda orquestra e sabe que tem que celebrar uma segunda festa, mais exclusiva, separada da principal. Iadon fez com que soubessem que não quer se relacionar com pessoas que estão muito abaixo dele. Esta reunião é apenas para duques e condes bem situados. Mas você é um barão, Sarin apontou, enquanto os dois entravam na sala. Shudden riu, bebendo seu vinho. Sou um caso especial. Minha família obrigou Iadon a nos ceder um título, enquanto a maioria conseguiu o mesmo com riquezas e súplicas. Posso tomar certas liberdades que outro barão não tomaria, pois Iadon e eu sabemos que certa vez fui melhor do que ele. Em geral, passo um tempo curto aqui na sala interior, 1 hora no máximo. Do contrário, ponho a paciência do rei à prova. É claro que nada disso tem importância essa noite. Por que não? Porque estou com você, Shudden disse. Não se esqueça, Lady Sarin, você está acima de todos nesta sala, exceto do próprio casal real.
Sareen assentiu. Ainda que estivesse acostumada com a ideia de ser importante, era, afinal, a filha de um rei. Não se habituara ao costume areleno de alardear o título. A presença do rei muda várias coisas, disse em voz baixa quando o rei reparou nela. Os olhos dele observaram seu vestido, obviamente, percebendo que não era preto, e seu rosto ficou sombrio. Talvez esse vestido não tenha sido uma boa ideia, Serena admitiu para si mesma, mas, logo, algo chamou sua atenção. O que ele está fazendo aqui? Sussurrou quando percebeu uma forma brilhante parada com uma cicatriz vermelha entre os convidados. Sheldon seguiu seu olhar. Hugiorn. Ele tem frequentado os bailes da corte desde que chegou. Apareceu no primeiro sem convite, dando-se áreas de tanta importância que ninguém se atreve a não convidá-lo desde esse dia. Raden falava com um pequeno grupo de homens, sua placa peitoral vermelha brilhante e sua capa contrastando com as cores mais claras dos nobres. Hugiorn era pelo menos uma cabeça mais alta do que qualquer um no salão, e suas ombreiras tinham um palmo de largura. No entanto, era difícil não notá-lo. Sheldon Hill. Não importa o que pense sobre o homem, estou impressionado com sua confiança. Ele simplesmente entrou na festa privada do rei naquela primeira noite e começou a falar com um dos duques. Mal saudou o rei. Aparentemente, Raden considera que o título de Gyorn equivale ao de qualquer um nesta sala. Os reis se curvam diante dos Gyorns no leste, Sareen disse. Praticamente beijam o chão quando Wern os visita, e tudo isso por um lindo ancião. Sheldon notou, fazendo uma pausa para substituir as taças deles na bandeja de um criado que passava. O vinho era de uma safra muito melhor. Sempre me interessou ver o que seu povo fez com os ensinamentos de Kessig. Seu povo, Sareen disse. Sou Korathi, não me compare com os Gyorn. Sheldon levantou a mão. Peço desculpas, não quis ofender. Sareen se deteve. Sheldon falava único como um nativo e vivia em Arlon. Então ela presumira que ele era Korathi. Equivocara-se, Sheldon ainda era indonês. Sua família acreditava no Shul Kessig, a religião da qual derivavam tanto Korath quanto Dareth. Mas, ela disse, pensando em voz alta, Indo agora é Dorothy. O rosto de Sheldon ficou levemente sombrio, olhando Gyorn. Me pergunto, o que o grande mestre pensou quando seus dois alunos, Korath e Dareth, partiram para pregar nas terras do norte. Kessig pregava a unidade. Mas, o que queria dizer? Unidade de mente, como acredita meu povo? Unidade no amor, como dizem seus sacerdotes? Ou unidades na obediência, como acreditam os Dorothy? No fim, sou levado a ponderar como a humanidade conseguiu complicar um conceito tão simples. Fez uma pausa e então sacudiu a cabeça. De qualquer modo, sim, minha senhora, Indo é Dareth agora. Meu povo permitiu que Wern assumisse o poder e os indonésios fossem convertidos. Porque isso é melhor do que lutar. Muitos questionam essa decisão agora. Os Arteth estão ficando cada vez mais exigentes. Sareen assentiu. Concordo. O Shul Dareth precisa ser detido. É uma perversão de verdade. Sheldon fez uma pausa. Não diria isso, Lady Sareen. A alma do Shul Kessig é a aceitação. Há espaço para todos os ensinamentos. Os Dorothy acham que o que fazem é certo. Sheldon parou, olhando para Raden antes de continuar. Aquele ali, no entanto, é perigoso. Por que ele e não os outros? Estive com um dos sermões de Raden. Em um dos sermões de Raden, Sheldon disse. Não prega com o coração, Lady Sareen. Ele prega com a mente. Busca números em suas conversões sem prestar atenção na fé dos seguidores. Isso é perigoso. Sheldon analisou os companheiros de Raden. Aquele ali também me incomoda, disse, apontando para o homem cujo cabelo era tão loiro que era quase branco. Quem é ele? Sareen perguntou, interessada. Warren, primogênito do barão Diolen. Sheldon respondeu. Não devia estar nesta sala, mas aparentemente está usando sua proximidade com o Gyorn como convite. Warren costumava ser um Korathi notadamente piedoso, mas afirma ter tido uma visão de Yadath, ordenando que se convertesse ao Shul Dareth. As senhoras falavam sobre ele mais cedo, Sareen disse, observando Warren. Não acredita nele. Não acredita nele? Sempre suspeitei que a religiosidade de Warren fosse exibicionismo. É um oportunista, e sua extrema piedade lhe conferiu fama. Sareen estudou o homem de cabelos claros, preocupada.
Era muito jovem, mas se comportava como alguém de sucesso e poder. Sua conversão era um sinal perigoso. Quanto mais pessoas Roden reunisse, mais difícil seria detê-lo. Eu não devia ter esperado tanto, ela disse. Por quê? Para vir esses bailes. Roden tem uma semana de vantagem em relação a mim. Age como se fosse uma disputa pessoal entre vocês dois, Shaden comentou com um sorriso. Saren não levou o comentário na brincadeira. Uma disputa pessoal com o destino de nações em jogo. Shaden! Chamou uma voz. Vejo que está em seu círculo habitual de admiradoras. Boa noite, Lord Royal, Shaden respondeu, inclinando levemente a cabeça enquanto o ancião se aproximava. Sim, graças à minha acompanhante, foi capaz de evitar a maioria delas essa noite. Ah, a adorável princesa Serene, Royal disse, beijando a mão dela. Aparentemente, sua propensão para o preto diminuiu. Nunca foi meu forte desde o início, meu senhor, ela disse com uma reverência. Posso imaginar, Royal comentou com um sorriso. Então, voltou-se para Shaden. Eu esperava que não percebesse sua boa sorte, Shaden. Assim poderia ter roubado a princesa e mantido algumas das sanguessugas afastadas de mim mesma. Saren olhou o ancião surpreendida. Shaden começou a rir. Lord Royal é, talvez, o único solteiro de Arlon cujo afeto é mais cobiçado do que o meu. Não que eu tenha inveja. Sua senhoria desvia parte das atenções de mim. Você? Saren perguntou ao espigado ancião. As mulheres querem casar com você? Então, lembrando-se dos bons modos, acrescentou um tardio, meu senhor, corando até as orelhas com a impropriedade de suas palavras. Royal gargalhou. Não se preocupe em me ofender, jovem Saren. Nenhum homem na minha idade é grande coisa para se olhar. Minha querida Eldest morreu há 20 anos, e não tenho filhos. Minha fortuna tem que ir para alguém, e cada garota solteira do reino percebe isso. A sortuda só teria que me aguentar por uns poucos anos, queimar o meu cadáver e então encontrar um jovem amante vigoroso para ajudá-la a gastar o dinheiro. Meu senhor é muito cínico, Shaden notou. Meu senhor é muito realista, Royal disse bufando. Ainda que admito a ideia de obrigar uma dessas jovens a pular em minha cama é tentadora. Sei que todos pensam que sou velha demais para fazê-las cumprir suas obrigações como esposa, mas estão enganadas. Se for deixar alguma delas roubar minha fortuna, pelo menos a farei suar por isso. Shaden corou com o comentário, mas Saren apenas riu. Eu sabia. Você não é nada além de um velho obsceno. Prezo e confesso, Royal concordou com um sorriso. Então, olhando para Roden, prosseguiu. Como anda nosso amigo blindado? Apenas me incomodando com sua presença, meu senhor, Saren respondeu. Cuidado com ele, Saren, Royal avisou. Ouvi dizer que a repentina boa fortuna de nosso querido Lord Terry não é a questão de pura sorte. Os olhos de Shaden mostraram desconfiança. O Duque Terry declarou não ter relações com Dorothy. Aparentemente não, Royal concordou. Mas minhas fontes dizem que há algo entre esses dois. Uma coisa é certa. Raramente houve uma festa como esta em Kay, e o Duque a organizou sem nenhum motivo aparente. Alguém pode começar a se perguntar o que Terry está anunciando e por que quer que saibamos o quão rico é. Um pensamento interessante, meu senhor, Saren disse. Saren? A voz de Ashen chamou do outro lado da sala. Querida, poderia vir até aqui? Ah, não, Saren disse, olhando para a rainha que acenava para que se aproximasse. O que acha que ela quer? Estou intrigado em descobrir, Royal disse, com chispas nos olhos. Saren respondeu ao gesto da rainha, aproximando-se do casal real e cumprimentando-os com uma reverência educada. Shaden e Royal se seguiram mais discretamente, permanecendo próximos o suficiente para escutar a conversa. Ashen sorriu quando Saren chegou perto. Querida, estava explicando ao meu esposo a ideia que tivemos esta manhã. Sabe, aquela sobre nos exercitarmos? Ashen assentiu para o rei, entusiasmada. Que disparate é esse, Saren? O rei quis saber. Mulheres jogando com espadas? Vossa Majestade não quer que ficamos gordas, não é? Saren perguntou inocentemente. Não, é claro que não, o rei disse. Embora pudessem comer menos. Mas gosto tanto de fazer exercícios, Majestade. E Adam deu um lento suspiro sofredor. Certamente há outro tipo de exercício que as mulheres podem fazer. Saren pestanejou, dando a entender que estava à beira das lágrimas. Mas... Vossa Majestade... Tenho feito isso desde que era criança. Certamente o rei não pode ter nada contra um tolo passatempo feminino. O rei parou, observando-a. Talvez Saren tivesse ido longe demais dessa vez. Assumiu seu melhor ar de estupidez completa e sorriu. Finalmente o rei sacudiu a cabeça. Ah, faça o que quiser, mulher.
Não quero que estrague minha noite. O rei é muito sábio, Saren disse, fazendo uma reverência e se afastando. Tinha me esquecido disso, Shaden sussurrou para ela quando se reuniu com ele novamente. Essa atuação deve ser um fardo. É útil, de vez em quando, Saren disse. Estavam a ponto de se retirar quando Saren notou um mensageiro se aproximando do rei. Colocou a mão no ombro de Shaden, indicando que queria esperar um momento onde pudesse escutar Iadon. O mensageiro sussurrou algo no ouvido do rei e os olhos de Iadon se regalaram de frustração. O quê? O homem se aproximou para sussurrar novamente, mas o rei falou. Apenas diga, homem, não posso suportar tantos sussurros. Aconteceu esta semana, Vossa Majestade, o homem explicou. Saren se aproximou um pouco mais. Que estranho, uma voz com um leve sotaque veio da direção deles. Rodden estava parado a uma pequena distância. Não olhava para eles, mas de algum modo dirigia-se ao rei, como se intencionalmente permitisse que suas palavras fossem ouvidas. Não sabia que o rei discutia questões importantes onde os de mente fraca podiam ouvir. Tais pessoas tendem a ficar tão confusas pelos acontecimentos que é um desserviço permitir que tenham a oportunidade de se inteirar desses assuntos. A maioria das pessoas ao redor dele sequer pareceram ouvir o comentário do Gyorn. O rei, no entanto, ouvira. Iadon olhou para Saren por um momento, então agarrou o mensageiro pelo braço e saiu rapidamente da sala, deixando uma pasma Ashen para trás. Enquanto Saren observava o rei partir, os olhos de Rodden se encontraram com os dela e ele sorriu levemente antes de se voltar para seus companheiros. Pode acreditar nisso? Saren disse, furiosa. Ele fez de propósito. Shaden assentiu. Em geral, minha senhora, nossas fraudes se voltam contra nós. O Gyorn é muito bom, Royal falou. E é sempre um golpe de mestre aproveitar o disfarce de alguém a seu favor. Várias vezes percebi que não importam as circunstâncias, é mais útil ser quem se é, Shaden disse. Quanto mais disfarces você tenta usar, mais confusos eles se tornam. Royal assentiu levemente, sorrindo. É verdade. Tedioso, talvez, mas verdadeiro. Saren apenas ouvira. Havia suposto que era a única manipuladora, não lhe ocorrera a desvantagem que isso podia lhe trazer. A fachada é preocupante, admitiu. Então suspirou e se voltou para Shaden. Mas tenho que mantê-la, pelo menos para o rei. Honestamente duvido que ele me consideraria de outra maneira. Não importa como eu agisse. Provavelmente está certa, Shaden disse. O rei é um tanto quanto míope no que se refere às mulheres. Iadon voltou alguns momentos depois, o rosto sombrio, o humor obviamente arruinado pela notícia que recebera. O mensageiro escapou com uma expressão de alívio e, quando ele partiu, Saren viu uma nova figura entrando na sala. O Duque Terry, pomposo como de costume, estava vestido de vermelho vivo e dourado, os dedos reluzindo com anéis. Saren o observou atentamente, mas o Duque não deu sinais de notar a presença do Gyorn Rodden. De fato, parecia empenhado em ignorar o sacerdote, cumprindo, em vez disso, seus deveres de anfitrião, visitando cada grupo de convidados por vez. Está certo, Lord Royal, Saren disse por fim. Royal interrompeu sua conversa com Shaden. Sim? O Duque Terry, Saren disse, fazendo um sinal com a cabeça na direção do homem. Há algo entre ele e o Gyorn. Terry é um problema, Royal disse. Nunca consegui compreender muito bem suas motivações. Algumas vezes parece que tudo o que quer é mais dinheiro para seus cofres. Em outras, Royal se calou quando Terry, como se notasse que estava sendo observado, virou-se na direção do grupo de Saren. Sorriu e se aproximou, com Atara ao seu lado. Lord Royal, disse com voz suave, quase indiferente. Bem-vindo. E Vossa Alteza, creio que não fomos devidamente apresentados. Royal fez as honras. Saren fez uma reverência enquanto Terry tomava um gole de seu vinho e trocava amabilidades com Royal. Havia um nível surpreendente de frieza nele. Ainda que poucos nobres realmente se interessassem pelos temas que discutiam, a maioria tinha a decência de ao menos fingir interesse. Terry não fazia essas concessões. Seu tom de voz era impertinente, ainda que não chegasse ao insulto, e seus modos eram desinteressados. Depois da saudação inicial, ignorou Saren completamente, obviamente insatisfeito que ela não tivesse nenhum peso significativo. Depois de um tempo, o Duque se afastou e Saren o observou aborrecida. Se havia algo que a incomodava era ser ignorada. Finalmente suspirou e se voltou para seus companheiros. Tudo bem, Lord Shaden. Quero me misturar. Rodden tem uma semana de vantagens, mas que Dome me amaldiçoe se deixá-lo continuar na frente. Era tarde. Shaden queria ter partido há horas, mas Saren estava decidida a prosseguir.
conhecendo centenas de pessoas, fazendo contatos como louca. Fez Shuden apresentá-la a todos que conhecia, e os rostos e nomes logo se tornaram um borrão, mas a repetição traria familiaridade. Por fim, deixou que Shuden a levasse de volta ao palácio, satisfeita com os eventos do dia. Shuden lhe desejou um exausto boa noite, afirmando que estava feliz que Erhan fosse o mais próximo da fila a levá-la ao baile. Sua companhia foi deliciosa, explicou-se, mas não consigo seguir seu ritmo. Serena achava difícil seguir seu próprio ritmo algumas vezes. Praticamente percorreu o palácio aos tropeções, tão lânguida de cansaço e vinho que mal podia manter os olhos abertos. Gritos ecoaram pelo corredor. Serena franziu o ceño, dobrou uma esquina e encontrou os guardas do rei, caminhando desordenadamente, gritando uns com os outros e, quase todos, bastante incomodados. O que está acontecendo? Ela perguntou, já desperta. Alguém invadiu o palácio esta noite, um guarda explicou. Chegaram até os aposentos do rei. Alguém está ferido? Saren perguntou, subitamente alerta. Yelon e Ashen haviam deixado a festa horas atrás, antes de Shuden e dela. Não, graças a Domi, o guarda falou. Então voltou-se para os dois soldados. Levem a princesa para seus aposentos e vigiem a porta, ordenou. Boa noite, Vossa Alteza. Não se preocupe, já se foram agora. Saren suspirou, notando os gritos e a balbúrdia dos guardas, suas armaduras e armas fazendo barulho enquanto corriam, de tempos em tempos, pelos corredores. Duvidava ser capaz de ter uma boa noite com tanto alvoroço, não importava o quão cansada estivesse.